Olá, gente! Oi, pessoal! Estamos retomando aqui nossa live com o Musical Celestia. Isso aí. Já vamos chamar eles na sequência. Oiê! Oi, gente! Vão entrando. Nós caímos, mas já estamos de volta. Aqui. Oi, Mi! Oi, pessoal! Vamos lá. Oi, gente! Eu acho que agora vai. Nunca tinha acontecido de nós cairmos, mas vamos lá. Tem a primeira vez, né? Só Oi, por- Rá! Tudo bom? Só porque é live musical no quintou, né? Mas isso tudo aí, certo. com emoção. Com emoção. Não sabem que então vão perder aí um show, né? Esse Instagram, mas agora vai. Vamos chamar vocês aí de novo, gente. Então, pra quem tá nos acompanhando, a gente teve um probleminha técnico primeira vez, mas tudo certo, né? É tipo evento, assim, tem umas emoções de vez em quando. Graça. E tem que estar falando com o Musical Celeste, com a Desi, com o Maurício e com a Fer. Isso aí. Eles tocam, então, música ao vivo, né? Para eventos corporativos e sociais. Já trabalhamos com eles. Eles têm vários formatos e possibilidades aí de formações, de repertório. E hoje, então, a gente vai estar explicando, eles vão estar falando um pouquinho com a gente, né? Batendo um papo aqui para todo mundo conhecer o trabalho deles Isso e aí. conhecer essas possibilidades que a música traz para os eventos. E até que a gente não pode fazer um evento, aí a gente aproveita então esse bate-papo para tirar as dúvidas do pessoal. Quem tá pensando em contratar, quem tá com dúvida, esse é o momento de tirar as dúvidas. E daqui a pouco ficou ainda, pode falar com a gente aqui na live. Pós a live, ele fica gravado no IGTV. Pode contatar o pessoal do Musical Celestia direto. Fiquem bem à vontade, gente. A gente tá aqui justamente para trocar essas ideias e quando voltar aos eventos, poder fazer muita coisa legal. Isso aí. Aí. Então, eles já estavam se apresentando, né? Fer, foi tu, viu? Tu não quer falar, caiu bem na tua hora. Foi a, Ai, Fer meu que, Deus. foi a Fer que derrubou a live, então. Tá bom. Eu Já acho entendi. que foi, eu acho que foi de propósito. Quero só dar um oizinho de novo e se apresentar rapidinho. Gente, quem é quem? Só para o pessoal conhecer vocês. Tá bom, bem rapidinho. Só Eu dar um sou oi. a Fernanda Modena, violinista. Ótimo. Eu sou o Maurício, pianista, tecladista. Eu sou a Daisy, violão e voz. Legal. De bola. Vocês estão, então, há 12 anos no mercado. Isso, Daisy? Isso aí, 12 anos já. 12 anos no mercado, então. Uma longa estrada. Ótimo. Muita estrada, né? Legal. É bom que a música vai sempre dando uma... Na verdade, as principais vão ficando, né? Mas muito se inova, né? Logo a gente vai falar disso, de muita coisa legal que tem aí nesse ramo, né? Eu assim, só que menos entendo de nós 5, mas tá tudo certo, tá? Sim, sim. Tá tranquilo. Entende. Mas a gente tira dúvida junto também, qualquer coisa. Que bom. Vamos tocar? Vamos cantar? Vamos sim, vamos sim. Então tá. A gente também vai cantar, tô brincando. Depois a gente vai Segunda falar Gurias, todas as hoje dúvidas de vocês, tá, pessoal? Só vou começar com algo mais leve pra gente quintar de vez aí, curtir um pouquinho esse dia, essa noite. pode deixar. Vou até tomar água aqui pra cantar junto. Então tá. 1, 2, 3, Will you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep ocean, under the
you had one more kiss, I wait for you. I promise you. Lucky I didn't love you, my best friend. Lucky to have been your right man. Lucky to be coming home again. Lucky that we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. So I'm sailing through the sea to my love where we meet. Music through the air, I put a flower through the breezes, through the trees. I'm oh so pretty, I see as the bird gives spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I love you, my best friend. Lucky to have been your right hand. Lucky to be coming home again. Lucky that we love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Uhul! Muito bem! Conseguiram ouvir? Sim! Ai, que bom. O pessoal comentou aqui, Música vários boa, vários comentários. comentários Ai, que bom. bons. A gente até deixa para poder interagir com o pessoal. Ah, então tá. Interagem, porque como nós não temos muita experiência em live, depois, quando salvar, a gente promete que vai responder os comentários, tá, gente? É que a gente... Tá Eu, bom. Então tá bom. né, como é a minha segunda live, eu não tenho muita experiência. Então, ou eu respondo as perguntas, ou eu vou ali e curto. Então, eu não O mais vou curtir. importante, Deise, é vocês terem experiência naquilo que vocês fazem, que é cantar. Entende? É que a Então, a live é um negócio que vai técnica fluindo, assim. E aí, então, É, você não tem uma... Toca Raul. Ai, Ó, filho, ei. Toca, Raul, já tem pedido. Vamos anotando aí todos os pedidos, hein? não, olha aí, A ó. gente toca, Pode... vocês cantam. Isso aí. Que bom, gente. Legal. Então, gente, vamos começando a falar um pouquinho, né? Vocês já tinham falado um pouquinho do que cada um, assim, toca especialista, né? Isso é bacana porque vocês conseguem fazer as composições conforme que o cliente precisa ali. Então, assim, o que é possível fazer? Vocês, no trio, daqui a pouco uma dupla, se todos não podem. Como que funciona? A voz e violão mais o violino, voz e violão mais o teclado, o piano? O que pode ser feito? Isso aí, Aline, mais ou menos funciona nesse formato, tá? O que acontece? Como a gente trabalha com o trio, a gente tem essas possibilidades de acordo com o evento que a gente vai atender. Geralmente, casamento na igreja, o pessoal gosta mais do trio, né? Com o teclado, com o violino e com o violão e voz, né? E nas recepções a gente acaba abrindo um pouquinho mais o leque, claro, e daí formando as duplas. Às vezes eu e Maurício no teclado, violão e voz, ou eu e a Fer, ou a Fer e o Maurício, que são as possibilidades que a gente pode oferecer. E daí o né? instrumental para recepções. Para recepções, né? E aí a gente tem também, às vezes, o Wagner Ramos, que também é um guitarrista, que também nos acompanha, né? Às vezes o pessoal pede, eu só quero cordas. Então, às vezes, a gente também faz essa troca aí na formação, mas preferimos trabalhar sempre nesse formato, porque como a gente já tem um repertório pronto, todo trabalhado de todo esse tempo, é muito mais fácil para a gente conseguir fechar as duplas
para o evento, para atender mais rápido, para ser mais dinâmico. Então, tudo é mais sossegado se a gente sempre manter essa linha aqui, esse formato, né? Às vezes nos pedem, mas vocês não conseguem um sax ou um violoncelo, algo assim do gênero. Ultimamente a gente não tem buscado muitos parceiros fora porque justamente a gente não consegue formar trabalhos, né? Em pouco tempo, às vezes. Então aqui a gente já tem um trabalho sólido, já tem algo bem mais preparado e pronto para poder atender, né? Sim, isso é importante, porque na verdade tem todo um ensaio, uma preparação, daqui a pouco é uma música nova que vocês não tá no repertório de vocês. Então, daqui a pouco, se são muitos profissionais diferentes, com instrumentos diferentes, até tu fazer esse acerto, né? É muito tempo, e às vezes tu não tem esse tempo, porque o evento é tipo, ou no mês seguinte, ou na semana posterior, então não dá, né, na verdade, né? E não é só isso, a gente tem também a questão da sintonia também musical, né? Aqui nós já estamos, pensa, nesses 12 anos aí, parte desse trabalho juntos é muita sintonia, tu entende? A gente recebe um pedido especial, alguma coisa, a gente tem todo um trabalho de conversa, de montagem de arranjos, de algo que é muito conversado aqui entre os três, para que se adapte à necessidade daquele evento, né? E Sim. claro que nesse momento a gente sempre escuta mais o Maurício, que tem essa veia de arranjador. Então eu sempre digo que a gente acaba apelando um pouquinho mais para ele, pedindo esse auxílio, né? Nesse momento de montar os arranjos de algo novo. Então ele acaba sendo nosso mentor para essas situações, né? O que é muito bacana. Então nesse sentido é importante tu manter a sintonia, tu manter um trabalho contínuo, né? Onde se tem também uma liberdade de se falar, de chamar atenção e tudo mais. Olha, aqui vamos fazer dessa forma, aqui não, aqui tu toca, aqui não. E isso para nós flui bem, funciona bem, sabe? Então, como a gente diz, né? Em time que se ganha, não se mexe, né? É isso aí. Isso aí. Hoje o volume maior de vocês são sociais, eu acho. Hoje não, né? Antes de tudo eram os eventos sociais ou como é que era assim, vocês fazem também os corporativos? Qual que é a maior procura assim, nos falem um pouquinho. Olha, eu acredito que nós estávamos meio a meio, sabe? Bastante casamentos, bastante, né? Bastante, principalmente assim, para nós, eu acho que 80% era casamentos, bodas, formaturas e aí depois os eventos de empresas, os corporativos, na verdade, né? Então, para nós foi uma queda muito brusca e tudo muito de repente, na verdade, né? Sim, Então, com certeza. para nós, realmente, o principal foco, com certeza, são os casamentos e bodas, enfim, os eventos, né? Aniversário de 15 anos que a gente fez também, né? Que acaba tendo bastante indicação, né? Eu acho que é o maior, o pessoal vê num evento e aí já quer contato, então acaba ficando dentro daquele círculo de evento, E né? muito viraliza também, né? O vídeo de um casamento, de uma cerimônia, já é postado na rede social, as pessoas veem, já gostam daquele som que tá ali, já comentam, já querem saber quem que tá do outro lado, né? Sim, e funciona geralmente assim. Às vezes tá no nosso Facebook ou no Instagram de algum de nós três, né? E geralmente já faz o contato, daí o pessoal já passa, geralmente passa para mim, que acabo fazendo essa comunicação com os casais ou com o pessoal que nos contrata para os eventos, então acaba vindo para mim mais essa sintonia fina do contato. E muito do trabalho é indicação, ou de alguém que nos viu lá tocando, de alguém que nos viu nas redes sociais. Então, para nós é bem, bem importante esse trabalho de indicação e tudo mais. Para nós, com certeza, ele é onde a gente tem o maior volume, assim, para fechar os eventos, né? A Josi está colocando aqui que o melhor do trabalho de vocês é que, além da qualidade musical, claro, né? Vocês já falaram aí um pouquinho que todos já da música de alguns anos, é que vocês personalizam, né? Essa personalização. E isso Sim. entra na questão, então, de repertório, né? Como é que é, assim, quando o cliente chega para vocês? O que vocês procuram entender com ele? Se ele já tem, se não tem nada, vocês sugerem? Como é que é essa construção junto com os clientes? Ai, certo. Deixa eu mandar um beijo para Josi. Josi, obrigada pela participação.
A Josi é uma pessoa muito importante para nós, né? Durante um período, o Ali Hittner, que é esposo dela, ele foi nosso pianista. Então, ele participou com a gente um bom tempo. E ele e ela nos auxiliaram muito nesse pontapé para a gente ter uma cara um pouco mais séria, um pouco mais profissional. Então, a Josi nos auxiliou nessa parte de criar o nosso release que nós não tínhamos até então, nos auxiliou na questão do logo, da logomarca, sabe? Foi bem bacana. E então, obrigada, né, Josi? E voltando a essa questão da personificação que ela né, comentou aqui para nós, o que acontece? Nós trabalhamos cada evento de acordo com o gosto do casal. A gente tem que se adaptar porque um casal gosta mais de música internacional e o outro casal ele é mais do nacional. Então, a gente não trabalha com um repertório fechado. Quando a gente atende um casal, né, a gente sempre expõe para eles, olha, nós temos duas sugestões sempre, no repertório internacional e nacional, mas nós queremos saber o que vocês gostam. Que sons vocês gostam de ouvir? O que vocês imaginam? E o mais importante, né, gurias, que isso vocês vão poder nos auxiliar também. Quando se trata de igrejas menores, a gente tem algumas restrições, então não é tudo que pode tocar. Então, nesse sentido, a gente auxilia também, porque nem tudo é permitido. Algumas igrejas centrais aqui da cidade só é permitido 5 músicas, em algumas não pode. O padre ou o celebrante do evento ele vai pedir para ver essas músicas antes, para poder validar se isso pode ou não, né? E Tem que ter algumas da própria igreja também, né? Como essas mais tradicionais, tipo Ave Maria e outras, né? Não se pode mexer, que isso já é do próprio cronograma daquela cerimônia. Então, isso a gente não mexe, né? Geralmente nas igrejas mais centrais. Agora, quando a gente sai disso e vai para uma igreja que é mais aberta, que a gente tem uma maior liberdade, a gente vai tratar aí de uma cerimônia com quase 9 ou 10 momentos com músicas, com entradas. Então, esses momentos é que a gente vai poder tratar um a um, conforme o sonho daquele casal. E aí, de acordo com o estilo que eles mais gostam. Então, a gente vai montando cada arranjo conforme aquilo que eles desejam, né? E muitos casais já vêm, às vezes, com um repertório que eles já sonharam, que eles planejaram, que eles vêm escutando há 1, 2 anos e é sonhado para aquele grande dia. Mas caso eles não saibam, a gente vai auxiliar em todo esse processo. Para nós é algo muito tranquilo, porque é a parte do nosso trabalho também, né? Além do atendimento, da criação dos arranjos para eles, para nós vai ser parte do trabalho poder auxiliar para que fique a cara do casal. Eu sempre brinco e costumo dizer, é o casal quem vai casar, né? Não a gente. Então, o casal ele vai casar uma vez só. Então, a gente acredita que aquele evento ele tem que ser único. Então, a música também vai merecer essa atenção, o trabalho de vocês também vai merecer essa atenção. Então, o cuidado que a gente tem na preparação, ele tem que ser do início ao fim da cerimônia, dessa forma, né? Exatamente. Desculpa, Pode falar, Maurício. Não, é que eu penso que a pessoa que procura música ao vivo para casamento, para o evento, enfim, ela já está procurando uma personalização do seu evento. Porque quando eu coloco uma música no meu evento, uma música eletrônica, o intuito é que ela seja uma música ambiente, é que ela seja, entre aspas, ignorada, né? Para que no momento de janta, no momento de conversa, enfim. E quando eu coloco música ao vivo, eu tenho também a música viva, porque ela está sendo produzida ali, né, no momento. Né? Então, é parte fundamental de um grupo que toca em eventos personalizar o trabalho. Porque se cada evento vai ter a gente tocando, e ele vai ter também um elemento único em cada um desses eventos, né? Não é uma pasteurização do processo. Né? É verdade. É o que a gente também fala, assim, na verdade, para os nossos clientes, né? Se vocês falarem para nós, façam um evento, a gente vai fazer.
Mas o bacana e o diferencial de cada evento é trazer essa personalidade, né, de cada um. E a gente sempre fala, o legal é quando o teu convidado, porque a gente está ali recebendo, então a gente consegue perceber quando as pessoas chegam no evento, os convidados, e dizem, nossa, isso aqui é a cara da Maria e do João, tem tudo a ver com eles, né? Então a Nossa, gente ele ama, sei lá, Beatles, tá tocando Beatles na entrada É. dele, ou um rockzão pesado que tem tudo a ver com a cara do noivo, sabe? A gente gosta dessa identificação. E se é possível, se o local permite, né? A gente sempre, como a gente sempre falou ali até antes, a gente gosta e instiga que eles coloquem, que eles vejam com a equipe contratada, se é possível colocar o estilo que identifica eles, né? Isso Isso aí. aí. A maneira que vai ser feita no evento também, né? Porque se eu coloco um Beatles, por exemplo, eu também posso colocar a música eletrônica, né? Beatles, né? Mas, e isso é uma coisa que a Daisy explica, né, muito bem para todos os casais. Vocês vão ouvir uma versão do musical Celestia desta música. Então, nós temos esse instrumental. As peças que vão fazer esse arranjo são essas, né? Então, às vezes acontece, né, de certas coisas assim. O Wagner, por exemplo, que é guitarrista, às vezes ele vem justamente para colocar a guitarra, porque tem um solo, que é algo mais. Então, cada evento tem uma peculiaridade, né? Então, a gente tem que lidar com as ferramentas que a gente tem, né? E é aí que nasce a identificação do evento com a identificação do casal ou dos contratantes, né? Com o musical Celeste, né? E não da música, da escolha da música em si, né? É como ela vai soar naquele momento e para qual momento ela vai ser utilizada, né? Então, às vezes o gosto pessoal ele se alia com isso, vai se aliar com a escolha da música, o gosto pessoal, do que eu digo, dos contratantes, digamos, né? E aí, então, o que cai no nosso colo e, bom, agora o que a gente vai fazer com isso, né? Esse é o nosso trabalho. Quando nos perguntam também, até para ver o nosso, né, o nosso lado, assim, é quando eles falam, a gente normalmente conversa, enfim, entende também o perfil deles, né, antes de qualquer coisa, e a gente começa a direcionar para alguns profissionais também já fazendo esse filtro, né, de estilo. E quando a gente fala da música, para nós a gente adora, né, quando tem música ao vivo, porque a gente sabe que é um diferencial, que não é um dar um play lá, que tipo, ok, é bonito, que a música ela é boa, independente, né, de qualquer coisa, mas o ao vivo ele tem uma emoção também, assim, os convidados que estão ali assistindo, ele é um espetáculo, ele completa, né, ele além de completar toda aquela cena, ele muitas vezes é um espetáculo à parte quase, assim, tu para às vezes olhando para os músicos, né? E talvez a emoção não seria tanto se ela fosse uma música tocada, sei lá, ou por um técnico, na verdade, né, ela dá mais emoção. Acredito que ao vivo ela traduz mais a emoção do momento. Uma coisa que acontece muito e as pessoas não sabem, porque isso acontece com a gente, são minúcias, detalhes dos eventos, assim, né? Por exemplo, num casamento, às vezes rola, o casal tá lá, né, emocionado com a escolha da música, enquanto a música está sendo feita, e rola aquele olhar, assim, que te agradece naquele momento, sabe, que a música está sendo feita. Isso é impossível com música eletrônica. Nada realmente um diferencial completo, assim, né? A pessoa interage com quem está oferecendo música ali, né? Não simplesmente, né, aos alto-falantes, né? É verdade. Olha, a Josi colocou assim, ó. Celebre e Celeste, casamento perfeito. Duas excelentes empresas. Recomendo de olhos fechados. Querida, obrigada, Josi. Muito bom, né? E vocês, Daisy, tu falou ali então da questão do tempo, né? Do tempo que às vezes esse casal fica pensando nesse repertório, preparando esse repertório. E quanto tempo, assim, vocês recomendam como técnicos da área, né? Assim, o que seria o ideal? Quanto tempo antes os clientes procurar vocês com esse intuito de trocar ideias sobre repertório, amadurecer junto com vocês esse processo? Qual que seria o tempo ideal, assim? O que acontece, né? Antes desse período, né, pandemia, a gente sempre sugere aos casais que se procure a música com 1 ano a 8 meses de antecedência, porque o que acontece? Nós temos um período sazonal aqui em Caxias e região, né, e Bento, que é ali meados de setembro a
fevereiro, março, onde acontece a maioria dos eventos. Então, a gente acaba ficando sem disponibilidade nesses meses, né? Devido à procura. Então, a gente sempre pede que seja com no mínimo um ano de antecedência. Claro, como eu comentei com vocês no início aqui da nossa conversa, agora, devido a esse período de pandemia, tudo que nós tínhamos agora para 2020 está sendo remarcado, reagendado para 2021 e 2022. Então, a gente não sabe como é que vai se comportar as agendas, né, mais adiante. Mas a gente sugere, geralmente, que seja com esse período de antecedência. Claro, nós sempre temos alguns casais ali que aparecem com 3 meses ou 4 meses, que deixaram para o fim, na verdade, porque daí conseguiram concluir toda a organização do evento, e aí, agora eu consigo ver a música, ou eu consigo ver algo que lá no início talvez eu não tinha dado a devida importância, mas agora eu quero música. Então, agora, até por questão financeira, eu consigo incluir isso no meu orçamento. Então, nesse sentido, a gente se consegue atender, lógico, a gente atende também. Só talvez, se nós temos 2 eventos no mesmo dia, a gente tem que trabalhar um pouquinho melhor a questão do repertório. Talvez não se consiga fazer todas as músicas novas, porque quando tu tem um maior tempo de preparo, claro, tu consegue fazer. Se eu tiver que tirar 10 músicas novas, a gente vai ter um tempo de ensaio muito maior. Porque as pessoas entendam, quando a gente está em período de eventos normais, nós nos reunimos uma vez por semana, é sagrado. Isso não tem, independente de já termos trabalho formado, o ensaio, ele é importantíssimo. A gente não deixa de estudar, entende? O estudo, vai ser para sempre. Eu acho que não tem como a gente não se reunir, porque nós precisamos ajustar pontos, algum detalhe. A gente faz muito arranjo, por exemplo, com marcha nupcial e logo depois outra música. Então, isso aí simplesmente nos toma um tempo gigante nos ensaios, porque a gente quer que seja tudo perfeito, que encaixe muito direitinho aquele momento que a porta vai abrir e a marcha ela tem que concluir e nós temos que entrar com a segunda música. Então, assim, nós Fica somos lindo, né? curiosos, né? E um pouco chatos também, né? Nesse sentido, a gente grava às vezes os nossos ensaios, a gente manda no nosso grupo de WhatsApp para ouvir depois, principalmente o que a gente fez ou não fez de errado, né? E para poder ter esse feedback depois, saber, não, aqui eu preciso melhorar, vamos melhorar, enfim. É um trabalho constante que a gente tem, né? Então precisa realmente de tempo, porque o nosso trabalho, ele vai além do que é entregue no dia. A gente tem toda uma sequência que vem antes. Então a gente realmente se prepara e se dedica para aquilo que a gente vai entregar, que o pessoal vê o trabalho final pronto, mas envolve todo esse processo o antes, né? Em resumo, quanto mais tempo antes, melhor. É isso aí. Porque ela E, parece uma hora. e de curiosa, assim, não sei se vocês conseguem mensurar, nos falar, assim, mais ou menos quantas horas vocês se envolvem para entregar um evento, um repertório, assim, médio de um casamento, por exemplo. Gente, Cada ensaio, Cada pelo menos ensaio. umas 2, não, 3 3 horas mais ou menos. para cada Por ensaio. ensaio. Por ensaio, é bastante, né? Vocês Olha. fazem normalmente um ensaio de apresentação, vocês fazem um ensaio tipo final, digamos assim, de apresentação desse repertório para os clientes? Como é que vocês costumam tratar assim esse? Como é que a gente faz, né? Geralmente, o pessoal hoje, devido a toda essa correria, né? A gente manda os áudios, trechos dos áudios prontos, né? Dos ensaios, né? Pro pessoal. Poucos casais nos pedem para ver o ensaio, porque o que acontece? Eles estão tão envolvidos com prova de roupa, com reunião, ensaio e tudo mais, que eles não conseguem acompanhar, né? A gente teve situações de alguns casais acompanharem o ensaio, mas quando são casais músicos, aí sim, questões pontuais que daí,
o noivo vai cantar, ou a noiva vai cantar, entendeu? Quando são casos assim, a gente realmente teve a participação deles, mas a maioria nos pede, e a gente já consegue trabalhar dessa forma, enviando os áudios finais dos ensaios para eles. Principalmente entrada de noivo e noiva, eu gosto de enviar esse áudio, porque acaba se tornando a referência deles na hora das entradas deles para já não sair correndo, sabe? Então é uma coisa que a gente já combina. Olha, vai entrar com muita tranquilidade, só vai entrar quando ouvir a minha voz, não entra antes. Então isso já ajuda no momento das entradas deles, das entradas principais que a gente considera na cerimônia, que seria a entrada do noivo e posteriormente a entrada da noiva, né? Legal. Show. Como é que é, por exemplo, vocês falaram então que, por exemplo, eu cheguei, vou, sei lá, é minha formatura não, é meu casamento e a gente tem lá música nova que vocês teriam que pegar, né, uma música nova no repertório de vocês. Como é que funciona, assim? Daí, por exemplo, Deise, tu comentaste antes, aí tem alguns locais que não permitem, né, todo o repertório, assim, como é que vocês tratam, vocês orientam, diz, essa música, infelizmente, a gente não pode, porque esse local não vai permitir. Ou mesmo assim, é uma música. Vocês já chegaram a dizer que não, tipo, não podemos ou não conseguimos pegar. Como é que é essa relação de inclusão de uma música nova no repertório de vocês, assim? Como é que vocês conduzem? Nós temos duas situações aqui. O problema maior para nós é na igreja, tá? Esse é o principal ponto, porque nós temos que levar em consideração que dentro da igreja nós estamos realizando um ato religioso. Isso aí. A igreja, nós ainda precisamos ter todo um cuidado, porque ele é um momento mais especial e a própria celebração religiosa ela já pede isso, que nós tenhamos esse cuidado, né? Então nem tudo convém, porque após eu vou ter a festa para fazer o que eu quiser, para tocar o som que eu quiser. Então, sempre com muito cuidado, como a gente já conhece muitos padres, pastores, celebrantes, eu principalmente, que tenho maior contato, eu oriento da melhor forma e sempre peço. Converse com o padre tal, ou com o frei tal, ou com o pastor tal. Peça aprovação desse repertório, né? Quando nós sabemos que não vai ser permitido, né? É mais uma razão para antecedência também. Né? Isso, porque não adianta. A gente já teve situações de sermos nós também questionados, né? Vocês não orientaram os noivos, né? Na hora de tocar. Então, assim, sim, a gente sempre orienta, né? Mas a gente tem algumas situações que o casal sonha, que não depende da gente, né? O casal sonhou com aquela música, né? Mas é lógico que a gente vai levar muito em consideração que eu não posso, às vezes, escolher algo que seja de cunho profano, como se fala, né? Para uma celebração religiosa. Quando a gente vai para uma cerimônia ao ar livre, para algo que não seja dentro de um templo religioso, independente da religião do casal, nós temos maior liberdade, entende? Então, nesse sentido, eu sempre alerto os casais que se nós realizarmos algo no sentido religioso, tenhamos cuidado. Sempre tenhamos o cuidado, o bom senso de escolher músicas mais calmas ou mais tranquilas, ou enfim, eu não abro mão dessa música, tá? Então, vamos fazer ela instrumental, pode ser dessa forma, para não gerar um atrito, de repente, entre o celebrante e os músicos e o casal, e aí fica todo mundo feliz e olha, acontece, né? Tudo certo. Então, é nesse sentido que a gente tenta orientar, porque nem sempre o casal às vezes lembra também de conversar, né, com os celebrantes ou lá na paróquia, o pessoal não pede orientação, mas eu sempre reviso esse repertório, né? E claro, ao ar livre a gente tem toda a liberdade do mundo, né? Pro rock, para quem gosta do MPB, para quem gosta de todos os estilos, aí você tem uma liberdade bem maior, né? Não, graças a Deus não nos pediram nem funk e nem sertanejo de aproveito para registrar que esses estão fora do repertório. Isso aí. Só tocaremos mediante uma quantia muito alta. Até é legal comentar também que quando vem
primeiro para nós, assim, essa questão também de repertório, quando é colocado pra gente também, conforme tu comentou antes, né, desde algumas igrejas, especialmente as católicas, assim, algumas maiores, né, algumas dioceses maiores, é diocese? Não, diocese Diocese é o maior. né? Algumas... Catedral. Não, algumas igrejas, me fugiu o nome, enfim. Mas Enfim. algumas... as maiores, assim, elas têm mais regras, né? Que precisam ser seguidas. Inclusive, elas já têm uma equipe que faz o cerimonial. E eles são bem restritivos, Pode- assim, na questão de a gente participar. Mas a gente sempre conversa com o nosso cliente, inclusive quanto a isso. A gente diz, olha, lá no dia o cerimonial é da igreja, uma equipe deles. Normalmente essas igrejas, elas até já têm um pré-roteiro ali que elas já consideram como o escopo, né, que deve ser seguido, um modelo. Então a gente também já estuda isso e já orienta os nossos clientes e diz, olha, precisa ficar dentro disso, porque essa é uma igreja que ela já tem esse modelo, e eles não abrem mão desse modelo e a equipe vai executar com base nesse modelo. Inclusive a música, a gente até já diz, não adianta vocês pedirem mais do que isso, né, na quantidade e mesmo nos estilos, porque é uma regra e eles são bem taxativos, assim, né? Então a gente Sim. também procura orientar para reforçar. E quando é o ar livre, a gente também fala, olha, é algo muito é um pouco mais livre, então vocês fiquem à vontade por escolher as músicas que são do agrado, né? O estilo que é do agrado de você. E construir daí isso sim junto com o musical que vocês escolheram, né? Para executar no dia. Então a gente também acaba dando uma orientada, ou eles nos pedem, eles não têm muita ideia, a gente até encaminha ali umas sugestões, mas a gente sempre frisa que tem que ser muito o estilo que eles se sintam bem, músicas que façam sentido para eles e para a história deles, né? Isso aí. Pergunta do Alex aqui. Temos uma perguntinha aqui. Minha questão, tinha dado uma travadinha, agora destravou. Minha questão de usar mais de uma música, estilos clássicos com atuais, assim, e até a questão instrumental, né? De mesclar estilos, como é que é? Que é tipo, acho que o exemplo tipo da marcha, né? Quando vocês colocam, por exemplo, a marcha e logo na sequência vocês têm uma outra música que muitas vezes não tem nenhuma relação, ou uma música super atual, moderna, ou só instrumental, ou com voz. Acho que é nesse sentido que ele pede a relação, né? Para Correto. você é tranquilo fazer essa junção. Sim, sim, é super sossegado, porque na verdade, como a gente tem os elementos, na verdade, clássico, né? Que é a Fernanda, temos o Maurício ao teclado, ao piano, que seja, para nós nos permite uma construção de arranjos super tranquilo e contemporâneo ao mesmo tempo, né? Acho que pode me auxiliar na construção dessa frase melhor, até como os arranjos, né? Pois é, a parte musical, quando eu tenho duas músicas, não é nem às vezes o estilo delas que é tão diferente. Às vezes eu tenho duas músicas de estilos diferentes e mesma tonalidade, né? Então eu consigo criar lá, em algum ponto do discurso de uma música, uma vírgula e aí entrar na minha música e seguir em frente, né? Mas normalmente é isso, né? E por isso que a gente acaba precisando muito dos ensaios. Porque se eu vou ter uma música X, eu vou ter que anteceder ela com a marcha nupcial. Então, o melhor é mudar o tom da música X ou mudar o tom da marcha nupcial. Então, e às vezes o ponto de emenda, né, tem que ser pensado para não ser uma coisa que não faz nenhum sentido musical, né? Uma quebra brusca também, né? E aí que entra, a gente vai linkar as coisas pelos elementos musicais mesmo, né? Legal. E que às vocês pode continuar, porque eu já ia emendar, mas pode continuar. Porque às vezes até o contraste, né? Eu sei que existe pegar uma música muito tradicional e botar uma música nada tradicional dentro de um lugar muito tradicional vai meio ao contrário do contexto. Mas às vezes musicalmente o contraste que se cria é interessante, né? E aí se cria uma beleza que cabe no momento, né? Legal. Show. A música, a gente já falou, né, um pouquinho disso no início, assim, é muito a questão da personalidade, né? E aí, daqui a pouco, quando tá falando de um casal, inclusive o estilo musical deles pode ser diferente da noiva e do noivo, né? E tá tudo certo, assim, a gente vai fazer que todos fiquem felizes, né? E, inclusive, Claro. os
dados de ouvir uma música, independente de ela ser mais moderna ou mais antiga, mas uma música de qualidade, né? Acho que esse é o mais importante. A gente vai entrar um pouquinho agora na parte mais técnica, assim, as questões de, fechamos lá um evento com o cliente, o que vocês precisam compreender? Se já tem instalação no local, o que o local disponibiliza? Vocês levam os equipamentos de vocês também? Como é que é essa parte mais técnica para que o dia aconteça, né, com segurança? Bom, inicialmente a gente precisa avaliar as igrejas, né? Quando se fala em igreja, muitas aqui na cidade elas já possuem a estrutura. Então a gente consegue fazer uso dessa estrutura de som, porque nós levamos sempre os nossos instrumentos e os nossos retornos de ouvido. Agora a gente utiliza, nós fizemos essa aquisição há alguns tempos aí, para melhorar, na verdade, a percepção de som, né? Porque nós usávamos um retorno de piso, de solo, e aí, em função de toda a acústica de igreja e tudo mais, nós vimos a necessidade de ter o ponto no ouvido para ter uma percepção melhor de um som, controle né? mais na tua mão, na né? verdade. Porque Isso normalmente nas igrejas não tem ninguém lá, ou quando tem, sorte tua. Mas senão tu não tem nenhum suporte ali na hora. Então, Ninguém te ajuda, né? Quanto mais coisas tu pode controlar no momento, né, a teu favor e a favor da cerimônia, melhor. Então, começa por aí, né? E aí o que acontece? Analisando, então, cada sonorização disponível na igreja, né? E nós com os nossos equipamentos. Em alguns a gente tem tempo hábil para fazer montagem de som, outros não, né? Em algumas, vou citar, por exemplo, a Igreja de São Pelegrino, que acontece uma cerimônia a cada 30, 40 minutos, a gente não tem tempo hábil. Nós geralmente estamos no lado de fora, com estantes já todos posicionados, esperando o primeiro grupo sair e nós entramos em seguida. Então é uma mudança muito rápida. E a gente entra e se posiciona e já vai ajudando ali para fazer essa colocação, né? Da nossa estrutura, montamos a nossa estrutura, porém usando a estrutura de som da igreja. Em igrejas que não tem ou que tem uma estrutura reduzida, a gente acaba levando uma parte dos nossos equipamentos que atende esse espaço de igreja, né? Porque o que acontece? A gente também faz uma visita técnica no local antes, quando se nós não conhecemos a igreja, geralmente vamos eu ou o Maurício, ou enfim, alguém me acompanha, né? Um dos três vai, a gente acompanha, verifica o que é que tem disponível lá, nesse local, o que vamos precisar para o dia. Principalmente, onde é que é a posição de tomadas, onde é que os músicos ficam, porque nós precisamos saber tudo isso. Não dá para chegar na hora de surpresa e, eu não tenho o básico, uma tomada 220 para poder ligar todos, né? Um T. Né? Como é que tu vai para um evento sem saber que tu precisa fazer essa ligação básica de energia e não tem, e às vezes não tem. Então a gente faz essa visita, eu faço vídeos, gravo, tiro fotos para lembrar, né? Então o que acontece? A gente faz toda essa avaliação inicial para a igreja. E geralmente no salão não entra a nossa estrutura, por quê? Aí vocês também já sabem um pouco dessa questão, porque geralmente já se tem uma estrutura contratada que é do DJ, e aí nós não colocamos mais sons ali dentro para estragar a questão de decoração e tudo mais, né? Então a gente acaba deixando para esse profissional que ele traga para nós, então, o que é necessário, a estrutura que é necessária. Então a gente conversa com ele, passa um rider técnico do que nós vamos precisar, da nossa necessidade, conforme o que fica decidido, se vai o trio ou se vai uma dupla. Então a gente passa antes explicando, conversa com esse técnico e tenta sempre passar com antecedência. A preferência da gente sempre vai ser, eu acredito, de qualquer músico, gurias, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas a preferência de qualquer músico é sempre, se ele tiver tempo, é passar antes. Porque a gente não quer chegar no susto e não funcionar. Ou, deu um problema, estourou uma corda de violão, aconteceu algum problema no teclado ou no violino, entendeu? Então a gente precisa
se antecipar a esses fatos. Não dá para chegar de susto, né? E de susto eu já digo, já tá boas as igrejas centrais aqui que a gente tem ali 20 minutinhos com emoção para Eu montar. amo também a mensagem de som, né? Desde ela é importante, né? Porque É muito a acústica de cada igreja é diferente, umas são menores, umas são maiores, a igreja vazia é uma coisa, a igreja cheia é outra. Então é importante todo esse processo, né? Uma coisa que eu sempre reforço para os casais, uma estrutura de som, ela não atende a igreja, por exemplo, a catedral. Ela não vai atender a São Pelegrino, ela não vai atender sempre a mesma igreja. A questão de acústica tem que ser sempre muito bem estudada para a gente entregar um bom resultado, entende? E principalmente saber a quantidade de convidados que tem. Eu não consigo, com uma caixinha de pouca potência, atender 300 convidados, entende? Vai parecer aquela caixa de sorvete seco, vai ficar feio, vai ficar estranho, vai ficar fanho. Então, isso é algo que a gente explica sempre para os casais, que uma estrutura pequena, ela atende um evento pequeno. Uma estrutura grande, ela demanda equipamentos maiores, com maior capacidade, né? Então, tudo isso a gente precisa estudar e conhecer antes de sair realizando, estimando e tudo mais, né? Não se trata só de valor, se trata sim de entregar qualidade no final, porque nós já falamos antes, né? Nós não estamos apertando play, nós estamos tocando tudo isso ao vivo e para a gente entregar um bom resultado, por trás também precisa ter uma estrutura boa, bem equalizada, com tempo, com qualidade, né? Isso aí, Show. muito legal. O Leandro comentou aqui que é um time de galácticos que sabem muito de música aí. Obrigada. Tu me lembrou, Daisy, eu ia brincar, né? Que tu falou que tem esses locais, às vezes, que é meio tudo a toque de caixa, assim, né? Eu ia dizer, parece rodeio, né? Não sei. Ai, pois é. Sai um, entra outro. É Eu e a verdade. Daisy nós conhecemos no mundo tradicionalista há muitos anos, então. Isso. A gente, na verdade, a gente era criança ainda, né? Nas invernadas de CTG. Há Tudo pouco mais. tempo atrás, né, Daisy? Há pouco tempo atrás, né? Como nós somos jovens ainda, né? Então, mas 2, 3 Continuam anos. jovens, né? muito jovens. E aí, toda essa loucura de rodeio eu vivi muito. Eu até levei a Fer em uma vacaria só. Ela foi arrastada para uma vacaria comigo para tocar para invernada. Foi pro CTG da Marco Polo, eu acho, né? Pro Marco da Tradição. Ela foi com a gente em uma edição, sabe? Então foi. Muita pressão. É muita pressão. É bastante, assim, sabe? Para ela, esse universo é diferente, porque o que acontece? A gente, lá nos rodeios, a gente é de um universo de competição, né? Nós estávamos num ambiente de competição. E aqui nós não temos esse ambiente, não estamos competindo. Estamos criando música para as pessoas. É o nosso trabalho criar música, nós estamos competindo, né? Então é bem, bem diferente. Show. Tem a Tini, ela tá perguntando como vocês se conheceram e, enfim, como que surgiu essa iniciativa da banda. Se vocês quiserem nos falar rapidinho, porque o nosso tempo passa bem rápido. Então tá. Então, Tini, eu iniciei esse projeto em 2008, né? Inicialmente com outros músicos. Logo já conheci a Fer, né? A gente se conheceu ainda dos tempos de Orkut, né, Fer? E aí, o que acontece? Eu acabei de falar que a gente é nova. Orkut, né? Acabou. Uma tinha o ICQ da outra. Isso! O que acontece? Vamos dizer assim, Na época, eu cantava com o José Neto, é um amigo meu que mora em São Paulo. E aí eu disse pra ele, eu tenho um sonho de cantar em um grupo de casamentos, porque esse meu amigo foi a pessoa que deu o empurrão, porque eu não tinha coragem de formar um grupo. É aquele medo bobo que músico tem quando vai formar os trabalhos, mas ele deu o empurrão. Não, tu tem que formar e tudo mais. E eu acho que eu fiz um anúncio no Orkut e eu disse, procura-se violinistas. E eu não sei, a Fer caiu na minha conversa. E ela ainda está há 12 anos aqui. Ela caiu no bilhete. Ela caiu no conto do bilhete. É verdade esse bilhete. Conto do bilhete. E em 2014
quem caiu no conto do bilhete foi o Maurício, né? Logo depois ali, o Ali Hibner tocava conosco o teclado. Ele ficou durante, eu acho que uns 6, 8 anos com a gente. E aí ele se afastou, né? Ele se dedicou a um projeto pessoal. E aí, logo depois, nós contamos também daí esse conto do bilhete para o Maurício. Em 2014, ele caiu também nesse conto do bilhete. E aí estamos Até juntos hoje. até hoje. Então, e aí, claro, temos essa amizade aí. Então, da primeira formação, de 12 anos, eu e a Fer. E desde 2014, o Maurício integra aqui com a gente esse time. Que bom. Pra nós. Era um músico em comum que a Daisy conhecia o Alexandre Carminati Isso aí. e eu tocava também com o Alexandre Carminati. Acho que não tem uma pessoa em Caxias do Sul Que não conheça tocou o com Ali Alexandre Carminati. Então aí o Ali Carminati chamou a Daisy para cantar no trabalho dele e E a eu gente também. se conheceu. E lá é daí que eu conheci a Daisy. Naquele momento, eu precisava de um pianista para a gente poder prosseguir com o trabalho do Celestia. Nós conversamos com o Maurício e pedimos, a gente precisa de um socorro teu, vai ter um casamento daqui 2 semanas, tu toca com a gente? E ele super topou na hora e aí nunca mais nos separamos aqui, o trio tá aí, graças a Deus. Uau. Tudo Legal. Gente, contem pra nós aí qual foi o maior desafio que vocês já tiveram aí, seja pra, sei lá, uma música diferente, um estilo, ou daqui a pouco dizer evento um muito evento, diferente. ou daqui a pouco ter que dizer um não pro cliente, numa situação meio, tipo um funk, um negócio que vocês não tocam, enfim. não. O que apareceu aí pra vocês? Então, hoje, na verdade, a gente estava trocando umas mensagens lá, né? Repassando o checklist da live, né? Que Isso aí. isso aprendemos com vocês, né, Gris? Vocês são mega organizadas, né? Aproveitar A gente tenta, né? Precisamos. organizadas, Gris. Isso é para deixar bem claro já. E aí foi uma situação, na verdade, em um casamento. Que a gente, para nós, na verdade, para mim não foi tanto, mas para a Fer e para o Maurício foi bem difícil. Foi em dezembro do ano passado. Nós tocamos um casamento lá em Chapecó, Santa Catarina, da Bárbara e do Juliano. Eles são meus amigos de CTG, dessa nossa lida tradicionalista, né? O que acontece? A noiva dançava em CTG e o noivo não. E eles prepararam uma homenagem para a família toda e para os amigos, e só nós, músicos, né, o professor, né, o instrutor do CTG sabiam. Ninguém mais sabia, era surpresa mesmo. E o casal preparou a Tirana do Ombro. E a gente teve que trazer o arranjo, na verdade, pro piano, violino, violão e voz. E era algo que eles nunca tinham tocado, música tradicionalista. E aí vocês sabem que a Tirana do Ombro, ela é algo completamente fora. Se tu quiser tentar enquadrar ela em partituras e tudo mais, às vezes as harmonias não fecham e tudo mais. Então, assim, ó, a gente ensaiou, acho que durante uns 4 meses, mais ou menos, falando disso, sabe? Então foi muito complicado, porque assim, nós fizemos ensaios à distância. Nós gravamos, eu acho que mais de 30 vezes a Tirana até acertar, até eles conseguirem acertar. A gente tentou fazer live, como nós estamos fazendo aqui com vocês, e chamada pelo WhatsApp, só que a internet falhava, travava, então não dava certo. Então, para nós, o maior desafio foi preparar uma dança tradicionalista, sendo que daí o universo do Maurício e da Fer não era esse, de invernada artística. E a distância, na verdade, porque Tem a eles distância, né? experimentar, eles iam dançar com uma música que não tinha ninguém lá para produzir na hora, né? Ia ter que ser assim, a distância. Ninguém ia poder. Foi no sul, eu vou dar um pulo lá em Chapecó, né? Aí que tá. Em resumo, eles nunca mais querem ouvir falar em Tirana do Ombro e deu. Se quiser conferir, tá no nosso Instagram, tá? Tem a lá. É a prova, né? O que é tirana? A Tirana do A Tirana é uma dança. dança. velha. Isso, é bem bonita. Olhem lá no nosso Instagram que tem a dança, tá? Depois eu vou fazer uma repostagem dessa dança para quem quiser ter o que é a Tirana do Ombro. Para mim, ela já era super conhecida, né? Porque eu era do CTG.
Mas para eles, né, para a Fer e para o Maurício, bah, foi bem difícil, assim, mas ficou lindo. Foi algo super emocionante, assim, no dia do evento. Foi bem bonito, foi bem legal. Qual foi a maior conquista como grupo? Veio a pergunta. Atirando. Um troféu para vocês, então, né? 7 horas até Chapecó. Na verdade, foi o evento que teve atirando, na verdade. Foi chegar lá e tocar E tirando tocar. o dobro. Não, a Fer estava doente nesse casamento. Então, assim, para nós, sério, é uma brincadeira, mas ela estava doente e a gente pensou, ela não pode embarcar nesse carro, né? Para viajar. Eu era. Então, de manhã, saímos pra viagem às 3 da tarde, assim. Foi assim. Então, para nós como grupo, tipo, foi um baita Um desafio mesmo, né? pista, porque assim, a Fer foi tomando remédio, foi descansando, eu baixei o volume do rádio, a gente falava baixinho, eu e Maurício, para ela não acordar, para deixar ela descansar, sabe? Então, assim, para nós, realmente foi uma E uma conquista. estrada, né, Daisy? É uma estrada também, né? É uma estrada também, sabe? É, E para claro. nós, o fato de realizar o primeiro casamento em Santa Catarina, para nós foi uma super conquista, sabe? Porque, poxa, a gente sempre tocou aqui na região, claro, Caxias, Bento, Vale dos Vinhedos, ali, essa região a gente atende. Já tocamos em Vacaria, já tocamos. Tudo aqui no Rio Grande do Sul, para nós, é super perto. Agora, para a gente pegar a estrada, fazer toda essa quilometragem, realmente foi uma conquista, assim. Tocar lá em Santa Catarina, para nós, E tocar tirando do ombro. E tocar. Tá bom. Gente, a gente Tá tá com chegando o ao nosso fim. tempo acabando. A gente primeiro quer agradecer, né, pela disponibilidade, por vocês contarem um pouquinho da história de vocês, o que vocês fazem. Pessoal, sigam o Musical Celeste, quem não segue, acompanha o trabalho deles. Eles sempre postam vídeos dos eventos que eles participam, que eles tocam. Vai ficar gravada a live Isso aí. no nosso GTV, então depois também é para compartilhar, marcar, perguntar ali, que a gente continue interagindo. Gente, muito obrigada. Continue espalhando música boa por aí. A gente super recomenda, É verdade, adoramos a gente uma música adora. ao vivo. Estamos sentindo muita falta. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra live só tocado, Isso só aí. cantado. E a gente faz uma e canta um pouquinho, pede bis, pede música. Ai, que bom, gurias. Muito obrigada pelo espaço novamente. Aline e Fran, vocês são, além de amigas queridas, são profissionais excelentes que a gente gosta muito de trabalhar e que a gente indica também, de olhos fechados, como a Josi, tá? Pessoal, não saiam que vai ter música, tá? Não desconectem, deixa eles falar. Não, a gente vai tocar e daí vocês Isso depois aí. finalizam aqui, enfim. E a gente quer agradecer a quem acompanhou a live, né? Dizer aos nossos casais também aí, ao pessoal que acompanha o nosso trabalho. Pessoal, sigam tomando os cuidados aí nessa pandemia, tá? Vai passar, é um momento que tá bem Aí. complicado, tá todo mundo bem chateado, preocupado. Aos nossos parceiros, amigos aí também do meio, né? Pessoal da música, pessoal da parte técnica, né? Tenham força. A gente comentava agora há pouco também, não é um cenário fácil, né? Vamos ter fé, vamos ter cuidado, né? Essa pandemia vai passar, nós vamos ficar mais fortes. A gente tem muita saudade de tocar eventos, muita. Porque a emoção é bem diferente, né? Então, vamos tocar, que a gente tem 1 minuto e meio. Vamos lá. Vamos lá. Beijo! Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Vai lá. 2, 3 e...